Inspirados por esse encontro, decidimos relembrar os melhores momentos dos sextetos, porque eles eram 6 integrantes, que mexeu com os corações de muitos usuários que nos acompanham até hoje. Bora! É aqui, deixa eu ver se no Instagram mostra. Acho que não. Ó, que eu tava entrando. Essa página não tá disponível. Beleza. Cadê o link? É só voltar, né? Aqui. O RBD passou por 23 países, cantou em cerca de 116 cidades, vendeu mais de 20 milhões de gravações de CDs, DVDs, que eram mais os streamings usados na época, que hoje em dia é o Spotify, né? Dentre as quais mais de 2... Depois daqui eu te dou, tá? Dentre as quais mais de 2 milhões de cópias foram vendidas somente no Brasil, tornando os 6 integrantes, ou seja, a banda RBD, um dos grupos ou artistas internacionais recordistas em vendas no país. Agora, bora relembrar a trajetória do grupo? Então aqui tem essa imagem, que não dá pra ver muito bem aqui, que mostra, né, os integrantes numa outra imagem. Linha do Tempo RBD. Primeiro, em 2004, eles lançaram o primeiro álbum de estúdio do grupo com o título de Rebelde. Também foi lançada uma versão em português deste trabalho. Em 2005, julho de 2005, RBD lançava seu primeiro CD DVD, o Tour Generation. Em setembro de 2005, teve o lançamento do CD do Nuestro Amor, segundo de estúdio com 12 inéditas, também lançado em português com o título de Nosso Amor Rebelde. Em abril de 2006, lançamento do CD DVD ao vivo Live em Hollywood, gravado em janeiro do mesmo ano. Tem esse Live em Hollywood que era fora do país, e depois, futuramente, teve Live em Rio, que foi a última turnê que eles fizeram no Brasil. No teatro, gravado em janeiro do mesmo ano, no Teatro Pantages, em Los Angeles. Foi a produção mais vendida no Brasil em 2006, segundo a ABPD. Abril de 2006, também, né? Os fãs conheceram o Que Hay Detrás de RBD, um filme musical documentando os bastidores do grupo pop mexicano durante a primeira fase da Tour Generation, 2005-2006, que passou pela América Central e América do Sul. Em julho de 2006, a novela chegou ao fim no México, após 3 temporadas. Inclusive, né? Foram as 3 que a gente citou. Sim. Na última, deixa que eu falo, o Miguel, ele perdeu a memória, sofreu um acidente lá por causa de um professor que era do mal. Pedro Damian. Esse Pedro Damian, que era o tipo o inspetor ali, né, deles. E o cara, desculpa, e aí o cara era do mal, aí fez o Miguel sofrer um acidente de carro, se eu não me engano era de carro. E não, ele foi atropelado pelo inspetor. Isso. E aí ele ficou sem memória. Ele ficou sem memória e lembrou no tipo, último capítulo no show. Ele se apaixonou pela Mia, né? Já tava lembrou das cenas e tal. E só lembrou das cenas no último show. No último show, que foi no último capítulo da última temporada. Ele nem ia, tipo, participar do show. Não ia, não. Ele entrou no meio. E aí ele entrou no meio. Aí beijou, chorando, beijando ela e tal. Setembro e outubro de 2006, a Tour Generation, que divulgava as músicas de 2 primeiros álbuns de estúdio do RBD, passou pelo Brasil, visitou 12 cidades e contou com 13 shows. Em outubro de 2006, era gravado o clipe da música Ser ou Parecer, em São Paulo. Em outubro de 2006, ainda no Rio de Janeiro, no estádio do Maracanã, era gravado o DVD Live in Rio, para mais de 85 mil pessoas. Em novembro de 2006, foi lançado o terceiro álbum de estúdio da banda Celestial. Houve versão em português também. Em novembro de 2006, teve o lançamento em inglês do grupo, que vendeu aproximadamente 1.200.000 cópias mundialmente. Tá. Tem 225 mil só nos Estados Unidos. O disco foi lançado no Japão sob o título We Are RBD. Deixa eu ler. 2 anos foram suficientes para que o RBD se transformasse no maior fenômeno pop da história do México. Foram 1 milhão de cópias vendidas a nível mundial e uma turnê com mais de 70 shows com todos os ingressos vendidos.
Em 2007 foi o começo das gravações da série RBD La Família. 2007, em fevereiro, no mesmo ano, só que em fevereiro, foi lançado o DVD Live in Rio, que foi o que eu citei, que teve depois a turnê Live in Rio. Em abril, quando eu falo abril, maio, qual mês for, é porque ainda é o mesmo ano. Em abril de 2007, o RBD deu início aos shows da turnê Celestial Road Tour, que esteve em países como México, Brasil, Equador, Romênia, Espanha, Estados Unidos e outros. Durante a passagem pelo Brasil, ainda em abril, o então presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, convidou o grupo para ir ao Palácio da Alvorada, onde participaram de um churrasco e jogaram futebol com o político. Aqui, imagens deles no Palácio da Alvorada, com o Lula ali, o Lula é o que tá na guitarra. Aqui também embaixo,